A maioria dos ministros do STF decidiu que estatais terão que apresentar justificativa para demitir servidores concursados. Esse e outros julgamentos movimentaram a pauta da Suprema Corte. Confira de Brasília, Janaína Camelo. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento de recurso apresentado por um grupo de ex-funcionários do Banco do Brasil, demitidos em 1997 sem justa causa. Os ministros analisaram se é constitucional a dispensa imotivada de empregado de estatal admitido por concurso público, mas regido pela CLT. Durante a sessão, nem todos os ministros concordaram entre si, mas o plenário formou maioria pela exigência de motivação para que haja demissão. Nesta quinta-feira, os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli e Carmen Lúcia seguiram o voto do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Quanto à tese, todavia, prevalece majoritariamente a ideia de que a demissão deve ser motivada, ainda que com simplicidade, sem as exigências da demissão por justa causa. A ministra Carmen Lúcia defendeu que deve ser direito do empregado saber a razão da demissão. A discricionariedade não impede, pelo contrário, permite a motivação, leva a motivação e garante efetivamente que as pessoas possam saber, devam saber por que estão sendo desligados de um cargo para o qual ele ingressou por concurso público. O ministro Edson Fachin defendeu a motivação para a dispensa, mas prevendo um procedimento formal para o ato da demissão, respeitando a ampla defesa. Os votos contrários foram dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Se enquadram neste caso os funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que, diferente dos servidores da administração pública, não possuem estabilidade no cargo. O julgamento será retomado na semana que vem, desta vez para acertar os detalhes da tese, por se tratar de uma ação com repercussão geral. Dessa forma, o entendimento do plenário neste julgamento deverá valer também para outros casos na Justiça sobre o mesmo tema. Ficou para as próximas sessões mais 2 julgamentos que estavam na pauta desta semana. Um deles é a ação que discute se há relação de trabalho entre entregadores, motoristas de aplicativos e as plataformas. É a chamada uberização. A ação foi apresentada pela empresa Rappi, startup de entrega, contra a decisão da Justiça, entendendo ter havido vínculo entre a plataforma e um entregador. O caso não tem repercussão geral, mas poderá servir como precedente. O STF também deve retomar na semana que vem o julgamento que analisa ações questionando a atual regra de distribuição das chamadas sobras eleitorais, vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. O julgamento começou em abril do ano passado, mas foi suspenso após pedido de vista dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. Até o momento, 3 ministros votaram pelas alterações da regra atual, mas divergiram sobre qual pleito ela poderá já valer, se a partir das eleições deste ano ou se contariam nas eleições gerais de 2022. Neste caso, 7 deputados federais perderiam seus assentos, 2 do PL, 1 do PDT, 1 do MDB, 1 do Republicanos, 1 do União Brasil e 1 do Progressistas. No lugar, entrariam 2 parlamentares do Podemos, 1 do PCdoB, 1 do PSOL e 1 do PSB. As outras 2 cadeiras, do Progressista e do Republicanos, seriam preenchidas por deputados do mesmo partido. Hoje, para que uma legenda possa concorrer às vagas não preenchidas, é preciso ter tido nas eleições um desempenho de 80% do quociente eleitoral, ou seja, o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E o candidato, individualmente, deve ter atingido, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Ô Kobayashi, sobre essa história dos servidores que são necessárias justificativas para que eles sejam desligados, eles foram concursados, enfim, mas acho que é importante explicar para a nossa audiência. O funcionário público pode ser demitido só em alguns casos, se houver realmente uma confirmação de alguma coisa irregular. Pois é importante fazer uma primeira diferenciação aqui, né? Primeiro tem os servidores públicos, aqueles que entram no serviço público
por meio, sim, de concurso público, mas que são estatutários, e tem aqueles que são os empregados públicos, que são os que entram no serviço público por meio de concurso também, mas que tem um regime seletista, assim como a maioria dos trabalhadores brasileiros. Em relação aos servidores estatutários, já há consenso de que só podem ser demitidos com falta grave, alguma justa causa. E tinha uma discussão se os empregados seletistas públicos deveriam ou não ter essa certa estabilidade, essa mesma estabilidade. A Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Superior do Trabalho, já entendia que sim, deve ter a mesma estabilidade, ou seja, só podem sair se tiver uma justa causa. E agora o STF pegou para decidir a respeito disso, seguindo a mesma linha da Justiça do Trabalho. Mas dessas discussões todas, tanto a do empregado quanto a da uberização, a maior questão aí não é nem a decisão do STF, é a relação muito tensa que está existindo entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. Os magistrados trabalhistas, os ministros, desembargadores da Justiça do Trabalho não estão gostando das decisões do STF a respeito das matérias trabalhistas. Eles dizem, inclusive pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, e por diversas outras entidades trabalhistas, que há aí uma usurpação de poderes constitucionais da Justiça do Trabalho que está se sentindo esvaziada. Isso é uma relação institucional tensa no Judiciário.